Olá, meu nome é Alexander Dutra e vou rapidamente apresentar para vocês o nosso trabalho, cujo título é A Inserção do Livro Didático Digital na Escola, Expectativas de Professores do Ensino Médio. Participaram desse trabalho o professor Francis Lené de Souza, o professor Fábio Mauro Freitas e o professor Edgar Leonel Luz. Segundo Ivik e Pessican, o livro didático é uma ferramenta de ensino ou uma combinação de ferramentas de ensino que contém uma sistematização do conhecimento e informação para um assunto particular e é didaticamente desenhado para um específico nível educacional e faixa etária, a fim de cumprir um papel formativo na construção do conhecimento dos estudantes. O livro didático tem tido um papel bastante significativo em diferentes culturas e de forma particular no Brasil. O livro didático, segundo M. Silva, é um instrumento didático predominante ou único em muitas salas de aula em todo o país. Nos últimos anos, a inserção dos tablets por iniciativa do governo federal, do Ministério da Educação, a partir de 2012, tem feito com que não apenas as instituições públicas, como instituições privadas, vejam de uma forma diferente as perspectivas de integração de novas tecnologias junto a esta ferramenta didática já utilizada nas escolas, que é o livro didático. Então, o livro didático digital tem tido uma relevância bastante significativa nos últimos 3 anos no contexto brasileiro de forma particular. Mas o livro didático digital não é uma iniciativa recente. Desde 2008, mais fortemente, nós vemos pesquisas nesta área, inicialmente no ensino superior. Uma delas, esta aqui veiculada em 2010, avaliou a concepção, a perspectiva dos alunos em relação ao uso de um livro didático digital por alunos do curso de psicologia. Wood, que é o autor dessa pesquisa, na oportunidade, ele chega a dizer que apesar da onipresença dos computadores e da tecnologia interativa na vida dos alunos, os alunos ainda preferiam o livro didático em papel para o aprendizado. E isso não mudava de acordo com a familiaridade dos alunos com o meio. Essa é uma pesquisa de 2010. Posterior a essa, nós vemos outras pesquisas com alunos que têm demonstrado uma familiaridade mais adequada dos alunos com este meio. Mas, a despeito de diferentes pesquisas nesse sentido, uma que nos chama a atenção, porque diz respeito ao público específico da pesquisa direcionada aqui, foi uma pesquisa feita por Wells em 2012, que tinha como fator principal dessa pesquisa a motivação como fator de aprendizagem. A ideia é que, como os alunos estão envolvidos e sentem-se motivados, a princípio, para utilizar recursos tecnológicos, então, o fato do livro didático estar neste ambiente poderia trazer uma maior motivação dos alunos. E aluno motivado significa, normalmente, um melhor nível de aprendizagem. Essa foi uma pesquisa feita em 2012, como mencionei, com 140 alunos do ensino médio na Carolina do Norte, e verificava a relação entre motivação e desempenho acadêmico como uma oportunidade para o uso de inovações tecnológicas, de forma particular, o livro didático digital. O estudo dividiu os alunos em 2 grupos, um grupo de alunos que estudou com e-books e outro grupo de alunos que estudou com o livro em papel. Mas o estudo demonstrou que não existe diferença significativa nos resultados dos testes de leitura compreensiva entre os 2 grupos. Também não foi constatada diferença significativa nos níveis de motivação à leitura entre os 2 grupos. Dentre as conclusões deste autor, não há diferenças significativas de aprendizagem em função do formato do livro, mas, todavia,
há evidências de que o livro didático digital possa ser útil no envolvimento dos alunos a depender de estratégias didáticas específicas que possam ser utilizadas no processo de aprendizagem. Os alunos eles se deram bem com o livro didático digital, apesar dos resultados efetivos de aprendizagem apenas em função do meio não serem diferentes. Então, é preciso fazer mais do que trocar o livro didático impresso pelo digital. Ele, o autor aponta também necessidade de mudanças nas estratégias didáticas para o uso do livro didático digital e aponta para a relevância do papel do professor como orientador e promotor de novas práticas. Em suma, nós temos indicação de que são necessárias mudanças metodológicas para a integração efetiva do livro didático digital na sala de aula e tenhamos melhores resultados. Segunda coisa, a relevância do papel do professor. Isso nos leva à nossa questão principal de investigação. Dentro dessa perspectiva de relevância do papel do professor e necessidades de mudanças metodológicas na sala de aula, nossa pergunta foi: qual a visão dos professores do ensino médio quanto ao uso do livro didático digital na sala de aula? Este foi um estudo exploratório com professores de uma rede particular aqui no Brasil, a Rede Adventista de Ensino, tem um pouco mais de 25 mil alunos, cerca de 2 mil professores em todos os estados e está presente em todas as regiões do Brasil. Então, essa rede tem um material próprio e está se preparando para poder implantar livros didáticos digitais em suas escolas. Então, foi feito um inquérito com professores do ensino médio, numa amostra por conveniência, com 106 respondentes, que responderam um questionário com questões objetivas e subjetivas, e esse grupo de professores esteve concentrado em 3 regiões do Brasil: Sudeste, Centro-Oeste e Norte do Brasil, para essa pesquisa. A análise dos dados foi feita com auxílio do WebQDA, que é uma ferramenta para análise qualitativa de dados não numéricos e não estruturados, como foi o caso em função das questões subjetivas aplicadas. Um pouquinho dos resultados e discussões que tivemos. Algumas considerações iniciais. Com relação aos professores, nós percebemos que dos professores pesquisados, todos possuem pelo menos um equipamento tecnológico de acesso, um equipamento de acesso a recursos de tecnologia. Dentre eles, 90,6% possuem computador pessoal, um desktop, 53,8% possuem um notebook, 49% possui um smartphone e 46,2% possuem um tablet. Percebemos também que os professores, de forma geral, 92% pelo menos utilizam recursos digitais. Todos utilizam recursos digitais em sua atividade docente. De forma geral, os recursos mais utilizados foram apresentações em slides, 92%, vídeos, 82%, pesquisas na web, 73%, e demais atividades numa quantidade menor. A gente pode ver isso na figura à direita, à esquerda de vocês. Algumas coisas que nos chamam a atenção: o uso de vídeos, 87%. Há outros recursos, como simulações, 49%, áudios, jogos educativos, 42%, e mesmo num número menor, mas nós percebemos que 20%, cerca de 19% dos professores já têm utilizado e-books em sua prática docente. Isso, de certa forma, por ser um recurso novo, para a gente foi uma surpresa. Uma comparação que nós fazemos aqui é que o que os professores utilizam em sala de aula
reflete aquilo que eles esperam de um livro de recursos adicionais no livro didático digital. Veja que 65% dos professores esperam ter vídeos como recurso adicional no livro didático digital. Os demais recursos, como simulações, jogos educacionais e áudio, eles vêm refletindo as proporções daquilo que os professores utilizam na sala de aula. Qual a visão dos professores quanto ao livro didático digital? Foram feitas 4 perguntas em relação a isso, perguntas objetivas, numa escala de Likert, variando de 1 a 5. Foi perguntado: o livro didático digital em tablet é uma moda que logo irá passar? Vocês perceberão que mais de 73% dos professores acreditam que esta não é uma moda que logo irá passar. Foi perguntado então: o livro didático digital em tablet possui vantagens que o livro didático em papel não possui? Veja, 78,5% acreditam que o livro didático em tablet possui vantagens que o livro didático em papel não possui. Mas, na pergunta 4, observe que nós percebemos que, a despeito dessas vantagens, os professores reconhecem, mais de 60% reconhecem que o livro didático em tablet traz dificuldades ou problemas que não existem hoje com o livro didático em papel. Por fim, e não menos significativo, perceba que mais de 75%, quase 76% dos professores não acreditam que o livro didático digital vá substituir completamente o livro didático em papel. Ou seja, muito provavelmente ambas as mídias, ambas as formas de apresentação do livro didático devam coexistir ainda por um tempo, segundo a opinião destes professores. Foi dada a oportunidade dos professores expressarem a sua visão em relação ao uso do livro didático digital, com argumentos positivos ou negativos em relação ao uso do livro didático digital. Dentre as 209 opiniões apresentadas, 160 foram favoráveis, 76,6%, o que reflete está em sintonia com as perguntas objetivas respondidas. E 37 opiniões foram contrárias, 17,7%, e 12 opiniões, 5,7%, foram indefinidas ou indiferentes em relação ao uso do livro didático digital. Mas quando nós segmentamos essas opiniões dos professores, nós observamos algumas questões interessantes. Por exemplo, nós percebemos o consenso geral de que os professores mais velhos eles são mais resistentes ao uso de tecnologia. Mas veja que, com relação ao tempo de magistério, os professores com menos experiência são os mais resistentes ao uso de tecnologia, e isso não varia em relação à idade. Os professores com menos tempo de experiência, eles são mais resistentes ao uso do livro didático digital do que os professores com mais de tempo de experiência, com mais tempo de magistério. Uma outra observação: os professores das áreas, entre aspas, duras, ciências da natureza e matemática, possuem uma resistência maior ao uso do livro didático digital, apesar da grande maioria serem favoráveis ao uso do livro didático digital. A resistência é um pouquinho maior nas áreas de ciências da natureza e matemática. E isso a gente percebe pelos números e também pelo teor das observações desses professores. Eu pensei aqui 3 observações
que apresentam essa resistência dos professores. A pesquisa foi avaliada de uma perspectiva pedagógica, 49% foram de uma perspectiva pedagógica e, na sua maioria, favoráveis, 34% de uma perspectiva tecnológica, 82% também favoráveis, a gente vê aí um comentário de um professor, e 11% de uma perspectiva administrativa ou econômica. E a gente percebe que a resistência maior dos professores é de uma perspectiva econômica ou administrativa. A gente também observa que 51% das opiniões foram centradas nas necessidades dos estudantes e 21% centradas nas necessidades dos professores. É um comentário de um dos professores que diz o seguinte: é importante lembrar que o professor é responsável por nortear todo o processo em associar o aluno a essas tecnologias. E para isso, o professor precisa ser preparado. Este foi um dos itens também observado na pesquisa. De forma geral, nas nossas conclusões, percebemos que os professores são favoráveis ao uso do livro didático digital no contexto escolar, não apresentam temores quanto a aspectos técnicos no uso do livro didático digital. A gente percebe isso também até pela familiaridade, um bom grupo já possui o livro, possui os equipamentos para isso. Terceiro, eles reconhecem que novas metodologias devam ser adotadas para integrar o livro didático digital na sala de aula. E o livro didático digital eles reconhecem que poderá ser um elemento de mudança educacional, integrando recursos, ou seja, diferentes mídias. Expressam também que integrar o livro didático digital no contexto escolar é interessante observar que integrar o livro didático no contexto escolar expressa bem o sentimento dos professores, uma vez que eles não veem o livro didático digital como substituto imediato ao livro didático em papel, mas sim um meio para ampliar o espectro de atuação deste. Alguns questionamentos ficam para estudos futuros. Nós apontamos aqui pelo menos 2 questionamentos. O primeiro deles: quais as metodologias a serem privilegiadas para que o livro didático digital aprimore os processos de ensino e de aprendizagem? Segundo questionamento que poderia motivar estudos futuros: quais as características desejáveis em um livro didático digital para que esse seja um instrumento adequado à prática dos professores e aprendizagem dos alunos? Então, esses são questionamentos que ficam aí para nossa reflexão e estudos posteriores. Por fim, aqui estão disponíveis para vocês as referências que nós utilizamos para este trabalho, que estão também disponíveis no texto impresso. Muito obrigado pela atenção de vocês.